Olá a todos. Eu sou o Pedro Falque de Almeida, sócio da Kingsley Gate, e queria dar as boas-vindas a todos à primeira edição do nosso podcast Kingsley Gate 360. Queremos, com esta iniciativa estratégica, criar um fórum de debates, de conversa franca sobre N assuntos, N temas que impactam as nossas sociedades contemporâneas, as nossas vidas. E para isso, ao longo de uma série de episódios, nós vamos falar sobre esses temas, com convidados de referência em cada um dos seus setores, e espero que no final do dia possamos sair de tudo isto com um grande aprendizado, novas experiências e novos conhecimentos. Bem-vindos e obrigado a todos. Hoje o tema que nós vamos falar é sobre infraestrutura e eu tenho o prazer aqui de ter ao meu lado direito a Teresa Danalho, que eu já passarei a apresentar, do lado esquerdo a Márcia Ferraresi do Pátria e diante de mim um compatriota que é o Gustavo Campo Lopes, que é um executivo de infraestrutura com muita experiência desde consultoria em estratégia e há bem pouco tempo executivo top da CCR. Eu gostava de iniciar com uma breve apresentação dos meus convidados, a quem eu agradeço super a presença de vocês. Sobre a Márcia. Márcia, basicamente formada em Engenharia Civil pela Poli, ótima universidade, com uma pós-graduação em Finanças e Recursos Humanos, e também depois com um mestrado em uma especialização na George Washington University em Gestão de Projetos. Aliás, que tem sido a sua vida profissional fundamentalmente em Gestão de Projetos. Você entrou há 12 anos no Pátria para estruturar toda a área técnica, tanto do Pátria, do Fundo de Infra, não é, Márcia? E desde então você estruturou não só a área técnica do Pátria, do Fundo de Infra, como também de todas as empresas portfólio da companhia. E assumindo também o ESG como Managing Director. Isso. Hoje o ESG, hoje no Pátria, ele é corporativo, mas eu sou o braço avançado de ESG dentro da área de infra. Fantástico. Teresa, executiva com... Eu até gostei muito na sua bio de ver aqui 30 anos de carreira com papel de destaque nos processos de universalização e democratização. O português tem que abrir a vogal. E então se trabalha sempre de acesso a serviços fundamentais para a população, tanto na área da energia elétrica como no saneamento básico. Nos últimos 6 anos, CEO da BFK Ambiental e papel fundamental também no novo marco legal do saneamento básico. Tenho a certeza que vamos bater um papo hoje sobre isso. Eu vi também aqui coisas interessantíssimas, como tendo sido eleita a executiva do ano na revista Exame 2020 e executiva de valor no setor de infra pelo Jornal Económico em 2021-2022. Portanto, pode haver um nível dos nossos convidados de hoje. E sobre o Gustavo, pois o executivo também de referência no setor. Nos últimos 3 anos foi diretor executivo de desenvolvimento de negócios e inovação da CCR, tendo participado em algumas das principais transações da CCR nos últimos anos, não é? Antes disso, consultor da Hollenberger, sócio de infraestrutura da Hollenberger, com experiência na Europa, Brasil e Latam. É isso mesmo, não é? Uma passagem pela Rio Forte onde estivemos. Exatamente. E para benefício do tempo, o meu objetivo era começar agora a dar o protagonismo para vocês. E eu gostava de introduzir um tema, porque eu fiz o meu trabalho de casa para fazer este podcast, para não ficar sem conteúdo, senão vocês não me respeitariam. Mas uma das coisas que eu fiquei impressionado foi ler alguns relatórios sobre infraestrutura no Brasil e em Latam. E um dos últimos que eu li, da KPMG, desse ano, da KPMG, fala que as boas práticas em termos de investimento em infraestrutura deveriam andar entre 4% a 7% do PIB de um país. Isso gera crescimento, desenvolvimento do país e, sobretudo, emprego. Mas, em contraciclo, o Brasil no ano passado, investiu única e exclusivamente
1,7% no seu PIB. O que é que está faltando, na opinião de vocês? Eu gostava também de pegar aqui uma ideia de qual é realmente o verdadeiro pipeline de projetos de infra e como vamos tirar isso do papel na opinião de vocês? Primeiro, obrigada pelo convite, prazer estar aqui Obrigado, Luca. para falar sobre infra, que eu acho que é um tema que o Brasil precisa tanto, né, desse investimento, como você falou. O Brasil precisa desse investimento e falta tanto desse investimento no Brasil. Bom, o que falta, né? Eu vivenciei telecom, vivenciei energia e, mais recentemente, saneamento. Vou compartilhar um pouco dessa minha experiência. Você deve se lembrar, a gente deve se lembrar, né, que a gente declarava o telefone fixo no imposto de renda. Não faz tanto tempo assim, né? Uns 30 anos, talvez. Né? Foi ontem. Isso foi ontem. No tempo, não é tanto tempo, né, se a gente for pensar. E o que mudou? Marco regulatório. Isso traz investimento, isso muda a realidade de um país, isso traz segurança jurídica para quem vai fazer o investimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, o volume de investimento em infraestrutura no Brasil, e olhar o tanto de investimento que é feito no setor de telecomunicações, por exemplo, e mesmo em energia, somados, eu tenho de cabeça o número de 2019. Do tanto que foi investido, do total de infraestrutura no Brasil naquele ano, não deve ter mudado nos anos seguintes. Quase 70% está nesses dois setores, que são setores onde são serviços que já estão universalizados. Uhum. E o que eles têm em comum? Você tem um marco regulatório que, portanto, dá estabilidade jurídica e regulatória para os investimentos. E que muda a realidade. Quer dizer, se há 30 anos a gente entrava numa fila para conseguir um telefone fixo, que hoje a gente sequer tem em casa, e tem universalizado num país de tamanho continental, onde todo brasileiro tem um telefone celular, e hoje a gente tem mais celular do que população, a gente tem 250 milhões de celulares no país. A gente mostra o poder de um ambiente de negócio que viabiliza para o investidor colocar o seu capital. Então, eu acho que o segredo está no ambiente de negócio que traz a segurança jurídica, a agência reguladora que é estável e a proteção dos contratos. Eu acho que esse é o que a gente precisa para que a gente mude a realidade e possa aumentar o volume de investimento. Acho que esses são casos. E telecomunicações, acho que é um caso emblemático, né? Porque você mostra, quer dizer, você sai de declarar no imposto de renda 30 anos atrás no telefone fixo, para hoje ser um negócio, assim, uma anedota. Né? Se eu puder colocar uma coisa aqui, Tereza, eu acho que o fato de você ter um ambiente regulatório muito mais consolidado, você traz uma agência reguladora e você traz bons projetos. O projeto ele é bem feito para estimular que o investidor coloque o seu capital ali. Porque você precisa de um ambiente regulatório e um bom projeto. A partir do momento que você tem um bom projeto desenvolvido, você tem a segurança de colocar capital para trabalhar. Então, eu acho que o setor de rodovias no estado de São Paulo, que também é um setor consolidado de 30 anos, você pode falar, né, Gustavo? Ele é um setor que tem uma agência reguladora boa, tem uma regulação adequada e tem projetos bem feitos que vão para o leilão. Então, eu acho que isso é uma combinação que traz a segurança para o investidor colocar capital. Porque não vai ter capital do público para fazer tudo o que é necessário. Você precisa do capital privado, e o capital privado precisa de segurança, precisa de bons projetos. Então, acho que isso traz o ambiente adequado para o investimento.
Se eu puder complementar, Márcia, e aqui pegando um pouco na experiência internacional que vi na Europa também, para além de tudo, com o qual eu concordo, vocês comentaram, tem um elemento que há 20 anos se fala já na Europa e que eu não vi ainda no Brasil de forma significativa, que é planejamento lá por cento. Nós pensamos em bons projetos, que é condição fundamental, senão não tem investimento, mas normalmente o planejamento no Brasil é um somatório de projetos. E normalmente com viés de curto prazo, que é o que vai sair no próximo ciclo eleitoral. Você não vê ninguém, não tem uma agência reguladora de transporte, por exemplo, uma agência de planejamento de transporte, reguladora tem, mas que pense os projetos no longo prazo de uma forma integrada. O mais rápido, o mais recente que nós vimos foi talvez o PPI, em que começou a trazer um portfólio de projetos no longo prazo. Isso é muito importante, Pedro, porque quando você tem não só um conjunto de projetos no curto prazo, mas começa a ver que tem um pipeline, o investidor estrangeiro começa a mobilizar ativo, começa a trazer recursos. Se você só tem um projeto o ano que vem, eu vou montar um time no Brasil com um projeto o ano que vem que eu posso me ganhar. Se eu tenho um projeto no ano que vem, depois no outro, depois mais dois, depois mais alguns, aí tá bom. Isso viu-se em rodovias, isso viu-se em aeroporto, não é? Durante muito tempo era um leilão aqui, outro ali. E teve um pipeline. A mobilidade ainda não chegou lá. A mobilidade ainda está um aqui e outro lá, e você vê que não tem esse investimento. Então, o aspecto do planejamento é importante. Depois os outros vilões, taxa de juros, segurança jurídica, para mim é o primário, está a Sim, a segurança jurídica é um tema importantíssimo para qualquer investidor, sobretudo, Márcia. Eu gostava até de perguntar uma coisa, Márcia, com toda a sua experiência, quais são as principais diferenças, por exemplo, você que trabalha num Pátria, entre o Brasil e o resto da América Latina? Quando vocês analisam, avaliam. O Brasil é muito maior. Certo. Né? Então, as oportunidades são maiores. Né? Hoje, a gente tem pipeline na América Latina inteira, exceto alguns países mais complicados politicamente, Claro. Que aí a gente fala na segurança regulatória. Né? Mas o Brasil ele é mais pungente, ele tem mais, a economia é maior, então você tem um ambiente aqui para mais projetos. Mas a gente vê Chile com bons projetos, Colômbia com bons projetos, Peru tem algumas coisas acontecendo também, e ele vem na cadeia do crescimento. Então, na hora que você precisa de crescimento, um PIB crescente, você vai demandar infraestrutura. A Colômbia hoje está com um projeto bastante grande de energia renovável. Então, é um país que está mudando a sua matriz empurrada por uma necessidade de diminuição de gás. O Chile já teve esse período. Então, o Chile hoje tem um período de necessidade de água. Então, você tem ali necessidades específicas nos países, mas eu acho que o principal é o ambiente regulatório, de novo, ambiente regulatório, projeto e necessidade. E aí vai atrair capital para se colocar. Eu como europeu, português mesmo, eu vejo muito os ciclos políticos aqui no Brasil com muita influência em termos de investimentos, em termos de apetite, e de criar estas condições que vocês tanto falam de segurança jurídica, que o ambiente regulado. Isso é verdade, é correto o que eu estou falando, ou seja, existe esse impacto de acordo com a ideologia, de acordo com o ambiente político. Eu não quero entrar em politiquice, mas até que ponto é que isto impacta, fundamentalmente, quando muda estes ciclos políticos, o investimento específico e também esta dualidade que parece que ainda existe entre o investimento público e o investimento privado? Existe sempre esta problemática. O que vocês acham desse tema que eu falo? Você diz do investimento estrangeiro para o Sim, Brasil? Eu falei bem do estrangeiro. Eu acho que muitas vezes os investidores, por exemplo, nós estamos numa situação de ambiente de alta de juros. Deve ser muito complexo agora, por exemplo, investir num país como o Brasil. Mas também temos uma mudança de cenário político, que tem uma perspectiva diferente sobre o investimento privado. Queria que vocês conversassem um pouco sobre isso, se fosse possível. Eu acho que quando a gente olha em perspectiva, o Brasil, olhando o cenário internacional, eu acho que o Brasil tem uma posição interessante,
porque a gente é muito mais crítico quando a gente se olha só para nós. Mas quando a gente olha em perspectiva internacional, a gente tem instituições que estão funcionando, bem ou mal, elas estão funcionando. A gente teve uma transição de governo que funcionou. Teve uns sustos, mas ela aconteceu. Uhum. O presidente está governando. Uhum. A gente não tem conflito. Tem que olhar a Guiana agora, que é um desafio, mas enfim, a gente não tem conflitos. A gente tem setores da economia que são muito pujantes. Uhum. Então, eu acho que isso faz do Brasil um mercado interessante para o investidor externo, Uhum. né? Quando a gente olha a realidade geopolítica que a gente está vivendo, que é bem complexa. Uhum. Eu acho que é quase um porto seguro se a gente olha o mundo como está. No entanto, eu acho que a gente tem alguns movimentos que são a vanguarda do atraso, no que diz respeito às questões de ambiente de negócio, Uhum. quando, por exemplo, a gente tem avanços em marcos regulatórios e a gente vai lá e tenta dar alguns retrocessos. Eu vou dar exemplo do marco regulatório do saneamento, onde a gente faz um avanço incrível, que foi o marco, e de repente a gente faz decretos que colocam uma pá de cal, praticamente, retroagiu. Eu acho que o Congresso teve um movimento que protegeu o marco de alguma forma. Eu estou aqui só para dar um exemplo, que é um setor que eu vivenciei. Então, se a gente consegue endereçar essa questão do ambiente de negócio que a gente falava há pouco, dessa segurança jurídica, de proteger e valorizar as agências reguladoras, eu acho que a questão dos juros altos ainda administra. Porque a gente já viveu questão de juros altos no país outras vezes. O Brasil cresceu de alguma forma. Isso prejudica projeto? Prejudica projeto. Mas como foi lá, tendo pipeline de projeto, tendo bons projetos, o investidor precifica isso de alguma forma. O que não dá estabilidade jurídica e regulatória. Então, eu acredito que Eu acho também que assim, a infra ela é de ciclo longo. Uhum. Então, você não consegue pensar numa estabilidade de governo, juros, para 2 anos. Ele é um projeto de 30 anos, né? Então, você tem que pensar como um ciclo que vai passar por diversos governos. Então, ele tem que levar isso em consideração, né? E eu acho que essa coisa dos juros também, antigamente você tinha como fonte de financiamento, porque você usa capital privado, você usa financiamento para qualquer projeto. Você tinha só o BNDES que financiava. Hoje você tem múltiplas fontes de financiamento em função de ter os projetos estão melhorando, o ambiente regulatório tá melhor, a gente tem um país estável com os poderes funcionando. Então, o fato de você ter mais gente também querendo financiar mostra que tá bom, e o ciclo é longo. Então, a partir do momento que você tem ciclo longo, você vai passar por um momento melhor, um momento pior, e a coisa tem que estar precificada ali. Então, os investidores enxergam isso, que isso é de longo prazo. Eu não vou olhar 1 ou 2 anos. é isso. Eu concordo, eu só acrescentaria talvez um impacto do ciclo político. Realmente concordo com a Márcia, é longo prazo mesmo, se entra na conta. Eu acho que ele afeta talvez em 3 coisas. Um é o momento de entrada, Sim. ou seja, falar assim, eu para o ano vou entrar no leilão X, e quando não tem leilão X, bom, se estuda, se não estuda, se desmobiliza, é muito caro estudar projeto. Então, isso afeta quais projetos você estuda, como é que você estuda, enfim, onde é que você vai alocar os seus recursos de capital. Ele afeta o momento de saída. Não é? E para seguir, mais importante é esse, que é se o está a terminar e está num momento de saída. Não é? E a Márcia pode falar melhor que eu. E ele afeta se você vai sequer olhar para o projeto. Então, para os projetos que entramos, concordo com a Márcia, mas tem um fator aí que tem um certo que você nem olha. Fala assim, o ciclo político é de tal forma que não tem contrato que resista aqui. Então aí você precifica isso, não no Excel, mas nem sequer entrar, nem sequer estudar. Falar, o projeto lá parece ser ótimo, é ótimo neste governo, no próximo bem alguém vai quebrar o contrato, aí entramos na segurança jurídica.
A segurança jurídica tem um custo absurdo que você não vê. É. Ela você vê nos leilões vazios. Né? Uhum. Sim, está vazio. Mas então, o político, eu acho que entra isso, na entrada, na saída e no filtro que você faz, em qual projeto é que você vai ou não vai entrar. São Paulo é um belíssimo exemplo, não é? Com as estabilidades, teve várias rodadas, teve concessão que terminou e teve segurança, não é? Outro estado não é o caso. Então aí você nem entra, você não vê o investidor. Aquela célebre frase no Brasil, mas tem o passado é incerto, não é? Que é uma Não é frase para que amadores. sim, Com certeza. essa eu já dou por adquirido depois de 10 anos no Brasil, mas aquela do até o passado é incerto me marcou. E eu já vi, já assisti, isso é verdade. É verdade. E você viu agora ontem de marco regulatório. É impressionante. Qual é hoje em dia, e agora começo por você, Gustavo, qual é o real pipeline de projetos aqui? Você fez um trabalho brutal de identificação de muitos desses projetos. Fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Vamos lá. E como tirá-los do papel, porque projetos têm muitos, não é? Nunca sessões de investimento tem muitas, umas mais, bom, eu falo de transporte, eu conheço melhor, infelizmente, mas já está a comentar. Você tem, primeiro, necessidades de investimento, tudo. Não é? Aí não tem, quando alguém Essa fala, é a parte tem boa. potencial, É de tudo. 2/3 das rodovias do Brasil são de má condição, você tem você tem 5 vezes menos trilho que a Argentina, 10 vezes menos que os Estados Unidos, sim, aeroporto, então nem só, tem metade. Necessidade muito. Intenção de projeto, vários. Você vê quando você fala com o governador, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, dependendo do. Então, na teoria, você tem muitos projetos. Quando você começa a avançar no pipeline, tem um processinho que você tem que seguir, órgãos de controle, etc. Você vai ganhando um pouquinho mais de confiança do que é real ou não é. Aí você começa a ver o que é o real pipeline. O real pipeline é um projeto que vem a leilão e que vinda de leilão é viável. 381 acabou de dizer leilão, ninguém é viável. Por outro lado, teve alguns projetos que alguém achou que era viável, mas deu muito medo de concorrência do que se achava. Tinha um outro do Paraná, no caso da rodovia, e a 7ª rodada de aeroporto. Tinha a joia da coroa e se explica aí, que era melhor aeroporto. Filé mignon. Como é que você explica isso, Gustavo? Mau projeto. Um projeto que risco, não é mau projeto, nasce boa. Mas este risco de retorno, lembrando sempre que tudo o que nós falamos aqui é uma alocação de capital. Essa é uma discussão sempre da alocação. Não é se eu gosto deste projeto ou não, é se eu gosto mais deste do que aquele. Primeiro. E essa alocação de capital, ela começa na decisão de qual projeto é que eu vou estudar. Porque um projeto, assim, você gasta fácil 5, 10, 15 milhões para estudar um projeto, para estudar. Falando isso outro dia fora aqui. Você gasta 1 ano de time, 2 anos de time. Você gasta time, consultores, assessores jurídicos, assessores de engenharia. É um exército de gente que está estudando aquele projeto. Então, quando você decide que vai estudar aquele projeto, você não está estudando o outro. Certo. Então, a alocação de capital ela começa na decisão qual projeto é que você vai estudar. E aí entra a segurança jurídica. Assim, vai movendo a segurança jurídica. Ou começa a haver quando tem uma vontade política, por exemplo, de reduzir uma tarifa e aumentar o investimento. Você quer muito investimento? Quer. E depois gera muito investimento e baixa tarifa, ou muita tarifa e muito investimento, gera um risco político lá na frente. Você já fez o investimento, só ficou a tarifa, daqui a 10 anos está a população a tarifa mais cara, sul. A chance de você conseguir aquela tarifa. Então a discussão que eu sempre tinha é isso. Você tem um caso que você efetivamente vai conseguir. Você vai efetivamente, o contrato te permite, mas você vai efetivamente conseguir politicamente aquela tarifa? E eu acho que o saneamento tem um desafio adicional, né? Exato. Porque o saneamento é aquela coisa, a população não pagava esgoto. Ela vai passar a ter que pagar esgoto. É uma população de baixa renda. Não aparece ali. Então, eu acho que o saneamento ele é mais complicado ainda. Municipal. E tem, exatamente, ela não pagava. Em época de eleição, se ela não pagava, ela não era cortada. Passará a ser. E a agência é municipal. Então, são questões que, na hora de você analisar o risco-retorno do projeto, a pergunta que se faz é:
eu terei condição de cobrar, apesar do contrato me dizer que eu posso? Né? Então, são coisas que no investidor com a visão de longo prazo, no tempo, ele até vai conseguir, mas veja, tem uma série de questões que terão que ser analisadas na análise de risco-retorno daquele contrato, que vai ter que levar em consideração qual que vai ser a agência reguladora, qual é a condição política daquele estado ou daquele município. Que vai depender muito do apetite a risco daquele investidor naquele momento. E hoje, assim, a infraestrutura depende de um investidor. O poder público não vai conseguir Não vai fazer. conseguir. Não tem condição de fazer em qualquer setor, né? A gente fala dados também. Dados vai precisar de dados assim, tudo que está vindo, a gente vai precisar trabalhar muito a parte de aumento de dados. Energia, crescimento vai necessitar de energia. A gente tem uma matriz já super limpa no Brasil, Teresa, você pode falar, uma matriz excepcional no Brasil, mas ela precisa ter uma energia de base, porque senão ela flutua demais e você tem problemas de estabilidade. Então, tudo você vai precisar. Tudo a gente vai precisar aqui. Eu volto aqui de novo. Bons projetos que sejam bem estruturados, que tenham esse viés não populista, mas um viés de olhar que o investidor ele está ali para complementar. Ele é necessário, esse capital do privado, ele é necessário para destravar qualquer infraestrutura e qualquer lugar da América Latina. Qualquer país da América Latina precisa desse investimento privado, senão não sai. E esses bons projetos vêm acoplados, por exemplo, bom projeto significa também bons contratos. O que significa contratos mais sofisticados, que demandam agências reguladoras com capacidade técnica na hora. Porque uma coisa é certa em contratos de infraestrutura, ele vai ter que ser reequilibrado em algum momento. Porque são contratos de longo prazo. São 30, 35 anos. A única coisa que a gente sabe é que, se em algum momento, ele vai ter que ser reequilibrado. Então, um bom contrato de concessão, ele tem regras de reequilíbrio, e são contratos mais sofisticados, que demandam. A empresa sempre vai ter condição de fazer uma discussão de reequilíbrio. Não é verdade sempre que o regulador vai ter a capacidade técnica de fazer essa discussão. Então, aí a necessidade de que as agências reguladoras tenham essa capacidade, esse corpo técnico para sentar e ter essa discussão. E isso tem tudo a ver com a segurança jurídica e a segurança regulatória que a gente estava falando. Complementando, mas trazendo o lado público, que é segurança jurídica também para o servidor público que vai fazer esse Exatamente. Exatamente. Hoje, para o servidor público, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. E tem que admirar, não é, quem tecnicamente tem capacidade de ter essa discussão, e sendo uma solução técnica 100% já a ser questionada por algum órgão regulador que diz que ele devia ter desenhado o futuro, dali a 6 meses já aconteceu uma coisa, não é? E então, eu acho que esse elemento de segurança jurídica também para o servidor público, não é? Que com melhor informação, com boa vontade, com capacidade técnica, toma uma decisão que era melhor que fosse ser tomada naquele momento, mesmo que mais tarde venha chegar à conclusão que afinal não foi, é importante. Porque senão o incentivo é todo o contrário, é não assinar, não fazer, não deixar, é mais... Na dúvida, ele não faz. É o apagão da caneta. Então, na dúvida, ele não faz. E ele não está errado, porque ele responde na pessoa física qualquer decisão. Então, essa questão de o que a gente precisa, e a gente falava isso um pouco antes, é importante que a gente fortaleça as agências reguladoras e não o contrário. Então, o que a gente vê, às vezes, e por isso que eu falei assim, eu falei um pouco, né, da vanguarda do atraso em determinados movimentos que a gente faz no Brasil. A gente não pode perder as oportunidades que a gente tem, né? Mas você mencionava, né, a gente tem escala, a gente tem projetos, você mencionava, a gente precisa de tudo do ponto de vista de investimento de infraestrutura, né? A gente não pode perder uma oportunidade tão grande de gerar emprego, né, de gerar investimento. A gente tem que fortalecer a agência reguladora e não tentar minar as agências reguladoras, que muitas vezes é um movimento que a gente faz. Para realmente transformar, voltando à primeira pergunta, para realmente transformar o Brasil, na minha opinião, você tem que fazer o que você está comentando, tem que mudar o entorno para vir mais investidor do que projeto. Você tem que ter mais investidor para procurar poucos projetos, ao contrário, você tem muitos projetos, não tem investidor.
Porque aí o que você tem? Você começa a ter, e os mecanismos da lei já permitem isso, você começa a ter MPIs, PMIs, o próprio investidor começa a propor coisas, não é? Então, hoje o que você tem é alguns projetos e você vai tentando atrair alguém, mas os times são limitados, os recursos são limitados para estudar os projetos concorrem-se com os outros, e ao dar vazio aparece um ou dois, ou então tem saneamento, quando aparece um, não é? Quando é um projeto minimamente interessante, vem vários porque já não tem como ver. Se o Brasil conseguir criar uma condição de negócio, segurança jurídica, capital tem, não é por falta de dinheiro. A taxa de juros você bota na conta, etc. Aí você começa realmente a atrair. Aí ser um investment grade, por exemplo, ajudaria bastante. Sim. Leve. Mas aí, na minha opinião, isso tem que mudar. A gente achar que O vai escolher OCDE mais projetos. ajudaria demais. Você sendo um membro OCDE, te ajuda muito também. Assim, você te dá selo, te dá governança, né? Mostra que você tem governança para. Estatutariamente abre a porta para outros fundos. Aí eu sempre falo com propriedade. Não, mas eu acho que é importante isso. Você falou que tem poucos investidores, né? É que às vezes também não dá para você chegar aqui no Brasil, um grande investidor estrangeiro, ele não conhece o Brasil. Então, ele também chegar aqui e achar que vai conseguir colocar capital em todos os lugares, em todos os setores. Então, ele precisa de agentes também para poder fazer com que isso aconteça. E às vezes leva tempo para esse investidor chegar. Então, eu concordo que, óbvio que você melhorar o número de investidores, melhora muito para o governo. É péssimo para o governo ter um participante de um leilão. Então, você precisa, mas as pessoas precisam conhecer, e conhecimento é tempo, né? Conhecimento é tempo adquirido e experiência. 10 mil horas de treinamento, então é o que precisa. Mas olha, mas eu vou pegar um exemplo, e vou dar o exemplo do saneamento. A gente chegou a ter um pipeline muito interessante de projetos, que você mencionou, a gente precisa de pipeline de projetos. Dá para ser picadinhos de projeto, né? O investidor você precisa ter um pipe de projeto para de segurança jurídica, bons projetos e volume de projeto para ser analisado. Então, no momento em que o marco foi aprovado, nós conseguimos ter um pipe. O BNDES fez esse papel da fábrica de projetos. Então, finalmente, em um momento, ali após a aprovação do marco, a gente teve um volume de projetos muito interessante. E foi muito emblemático o projeto da SEDAI. Né? E houve um interesse muito grande que viesse, e a SEDAI vem numa esteira de diversos projetos que foram muito exitosos, extremamente competitivos. E quando veio o projeto da SEDAI, o interesse era de que viessem os investidores internacionais, porque era o projeto da SEDAI. Rio de Janeiro, emblemático. E não foi o que aconteceu. Apesar da SEDAI ter vindo na esteira de diversos projetos de muito sucesso. E por quê? Porque era, eu diria, um learning curve, onde era um pouco do que você disse, Márcia. É muito difícil para o investidor internacional entender, apesar de haver ainda um novo marco, um pipeline de projetos que estava começando, mas já havendo um pipeline de projetos robusto, entender se de fato como é que ia funcionar aquela lei. Era um novo marco, muito importante, mas entender aquela relação com o governo, com as prefeituras, porque ainda é complexo. E não veio esse internacional. Como esse internacional chega aqui, olha o projeto, ele tem que colocar um capital enorme no Rio de Janeiro, e ele tem que estudar isso em 120 dias. Em 120 dias? E no momento em que o prefeito está colocando o trator para fechar a praça de pedágio. Assim, é bem difícil de explicar isso. Então, é só quem está aqui, assim, para entender. E ainda assim, quem está aqui ainda tem que explicar para o seu acionista lá fora. Entendeu? Então, não é trivial. Eu tive um cliente, estamos analisando um projeto, né? Estava em vida consultora. Nós tivemos um cliente que estava interessado em participar de um leilão.
E o Comitê de Investimentos lá fora, e o Brasil é meia hora entre o México e a Ásia. Portanto, meia hora está a explicar o que está a acontecer no Brasil agora. Né, tá. E o que acontecia? Era um processo tão complexo que o edital mudava toda a hora, as regras mudavam toda a hora, no jornal saía coisa diferente, a gente atualizava. Olha, então, em relação ao mês passado, agora a torga não é mais assim, assado, não vai ser tarifa, vai ser. O que é que nós começámos a fazer? Olha, não vamos mais atualizar isso lá. Então, quando a gente perguntava como é que está, está igual. E não estava, né? Já estava. Quando saiu o edital, a gente fala: olha, afinal mudou o edital e está assim, acabou a conversa. Porque aquela sensação de insegurança jurídica, do que está acontecendo, agora muda tudo a toda hora, e depois quando se tem 120 dias, vai e quanto? Olha, 120 dias, assim, estude Tivesse tudo sorte, do né? Rio de Janeiro, Se tivesse Todo Rio de entre em Janeiro. todas as comunidades, verifique todo o CAPEX, universalize 90% em 120 dias. É muito difícil para muito difícil. qualquer empresa. já tem que conhecer, já tem que estar aqui. Você tem que estar aqui dentro, você É. tem que estar olhando E isso. passado, o SEDAI, que foi um sucesso de leilão, claro, um sucesso. E era um projeto, assim, muito bacana, né? Passado isso, então, quem não entrou, não entrou, o projeto está rodando, um projeto maravilhoso e tudo mais. Realmente, era para quem já estava aqui. Passou um pouco, troca o governo, vem os decretos. Então, quem não entrou, falou assim, ainda bem que eu não entrei. Né? Então, é nesse tipo de coisa que a gente está falando, né? Então, é complexo, né? E o pipe meio que parou. E perdão, né? Imagino que volte agora, a partir de 24, mas você vê, Com certeza. quem lá, esse entre México e Ásia, né? Falou assim, bom, ainda deve ter pessoas, ainda bem que eu não entrei, porque olha só, que confusão que deu nesse meio de caminho. Você tem que convencer tudo de novo, né? Agora eu entendo, porque quando eu cheguei no Brasil eu não tinha cabelo branco. Agora já entendo e não trabalho em infraestrutura. Não, você pode trabalhar em infraestrutura, mas aí você faz uma parceria com quem já está aqui, que já conhece. Sem né? dúvida, porque eu imagino- Muitos cabelos. Não, se não consigo, eu não consigo. Mas estava pensando no. Realmente, o investidor, nós que somos gringos, como os brasileiros nos gostam de chamar, mas o investidor estrangeiro quer previsibilidade, eu imagino. Um mínimo. Sim, e o Brasil tem essa dificuldade. É apaixonante, tem dimensão, tem um mercado interno brutal, mas você tem que jogar esta linha tênue. Não é? Eu acho assim que, apesar de tudo, a gente. O que a Teresa colocou ali, né? As instâncias funcionam. Sem dúvida. Você ter uma segurança de que as instâncias funcionam é extremamente importante. Você tem este ambiente que você tem Congresso funcionando, ninguém vai lá e fecha o Congresso Nacional, você tem o poder Executivo trabalhando, o Legislativo. Aqui tudo tem o jeitinho ali, mas as instâncias funcionam. Né? Eu acho que a gente melhorou muito nos processos, com a entrada do BNDES, originando os projetos de saneamento, o IFC originando todos os projetos de rodovias no estado de São Paulo, e outros estados estão copiando isso, está melhorando demais. Energia é um pouco diferente, porque cada um propõe seu próprio projeto, então você desenvolve o seu projeto e entra ali. O investidor estrangeiro tem olhado isso e tem olhado potenciais no Brasil relacionados a socioambiental, que o Brasil também tem este potencial e trabalha bem nessa área também. Então, eu acho que, apesar das dificuldades, a gente tem conseguido demonstrar que existe um ambiente favorável ao negócio aqui. Então, tem atraído capital estrangeiro, tem atraído bastante, e atraído capital nacional também. O capital nacional também está investindo em infraestrutura. E o que é importante dizer é o seguinte, que apesar disso que a gente está discutindo, o saneamento está avançando. Sem dúvida. E as empresas estão indo bem. Né? Ou seja, se veja, para ver o potencial do Brasil. Deixa a empresa trabalhar um pouco, você entendeu? Para onde vai o país, né? Para gringo, não é? Sotaque não vai chegar nada. Tem uma coisa que eu
Isso precisa ter noção. Atenção, desculpa cortar você. Nós somos o original, sotaque. Essa conversa só tem em Portugal. Exatamente. São 200 milhões, a gente tem que se adaptar. Não dá. Essa coisa sou muito humilde. Mas o ponto é, o Brasil não é um país, é um continente. Uhum. Então, isso já virou meio clichê, mas eu tenho que entender o que isso na prática quer dizer. Às vezes as conversas que nós temos aqui no Brasil tentamos generalizar, o equivalente é dizer assim, na Europa como é que está? Claro, já na Alemanha está assim, Portugal está assado, e na Polónia, sei lá o quê. Então aqui, como precisa de tudo, tem capital, tem bons projetos, é uma discussão da alocação de capital. Só, ou seja, se tem capital para alocar, tem que conhecer alguém local que saiba onde é que estão os problemas, mas não falta coisa para investir. Você tem que saber onde, não é? Onde é que vale a pena, qual é o risco que você não está a correr. Porque, assim, também não dá para generalizar, não é? E o fundamental, não é? Que a Márcia comentou, como já notou, que as instituições funcionam, têm segurança jurídica, não tem desastre natural, não tem guerra nas fronteiras, enfim. Então, isso, hoje, na escala mundial, essa prorrogação mais cedo, é um enorme diferenciador, não é? Vamos aqui ver no qual mundo é que não está aí com o Congresso invadido, com algum tipo de problema, não é? Sim, Então, a gente tem que valorizar, não é? Tem que valorizar e investe no capital. Eu acho que também o investidor brasileiro tem aprendido a investir em infraestrutura também. Tá? As debêntures de infraestrutura têm sido muito bem sucedidas. Os fundos de infraestrutura, a gente tem visto o capital nacional também investindo em infraestrutura. Apesar dos juros altos, que ele pode deixar o capital em outro lugar, mas tem capital vindo para a infraestrutura, o que é a confiança do investidor local também em infraestrutura. Então, acho que isso também atrai mais investidor estrangeiro, porque ele vê que quem está aqui brasileiro dentro está fazendo. Está colocando. Claro. Então, isso também tem atraído mais capital estrangeiro. Temos que destacar isso. E eu acho muito interessante as mensagens que vocês passaram hoje aqui nesta nossa conversa. Para benefício do tempo, tem dois temas que eu ainda gostava de tocar com vocês, porque eu acho que ambos são bem interessantes. Um está hoje na ordem do dia, eu tive mais ou menos analisando as tendências, de acordo com alguns analistas, sobre o setor de infra. Nós já falámos sobre alguns deles, falámos sobre planejamento, falámos sobre segurança jurídica, falámos sobre... ainda não falámos, mas já tocámos isto muito da sustentabilidade também. Mas eu queria falar sobre dois temas. Governança, por um lado, e o outro é tecnologia. Porque nós sempre, quando olhamos para a infra, parece que sempre olhamos para aquele setor pesadão, de pouca inovação, e é precisamente o contrário. Mas eu gostava de começar por governança. Eu sei, Teresa, que você tem estado muito envolvida em temas relacionados com isso. Onde estamos para onde vamos? O que é que você nos fala? Bom, eu acho que governança Universal, claro. é a base, né? Mas a boa governança da gestão de recursos, por exemplo, a boa governança de boas práticas em termos de... para trazer essa segurança também jurídica que nós precisamos. Bom, se a gente for falar de governança, você vai falar das 3 letrinhas, né? Que acho que a Márcia conhece bem, né? Atenção, quando eu faço estas perguntas não tenho preferências. Só não tenho preferência pelo Gustavo. E nós somos bastante aqui, entramos na conversa um do outro tranquilamente, né? Bom, eu acho que o G é a fundação sobre a qual está o E e o S. Né? Então, acho que não dá para ter nem social, nem ambiental, você não começa com governança. Se a empresa não tem ética, não tem compliance, não tem gestão, você não tem companhia, não tem segurança de nada, na verdade. Né? E eu acho que o preço da falta de governança, a Lava Jato nos disse. Né? Para dar um exemplo, eu acho que isso é dado da equação. Assim como a gente está vendo que, principalmente, acho que todos os setores, mas a gente conversava um pouco antes da nossa gravação, o quanto a questão de mudança climática está afetando empresas de infraestrutura. Tá?
E eu me lembro, eu estava conversando com o Pedro um pouco antes, e, quando eu era do setor de infraestrutura, eu me lembro que São Paulo sofreu um ciclone extratropical em 2011, e nunca tinha acontecido nada parecido em São Paulo na época. Ventos, árvores caindo, e a empresa não estava preparada para aquilo naquele momento. Pouco 10 anos depois, aconteceu de novo numa escala pior. Sem entrar no mérito de como as empresas estão preparadas para isso, o fato é, Vai acontecer cada vez mais. vai acontecer o que é mudança climática? É eventos climáticos mais intensos, Uhum. com frequências cada vez menores. Uhum. Isso impacta no custo das empresas, como elas estão organizadas, no impacto da reputação dessas empresas, como que os executivos estão preparados para isso, como que os conselhos estão se preparando para ajudar as empresas a tratar sobre isso, as matrizes de risco, os retornos dos investimentos. Quer dizer, isso muda tudo. Como a gente olha as empresas, como a gente analisa os investimentos, os fundos devem estar olhando isso de uma forma, as empresas, as seguradoras, como elas estão olhando isso. Então, acho que a gente está vivendo num momento, acho que chegou, né? Não é mais a projeção. Eu até ouvia uma reportagem muita reportagem agora sobre a COP, né? Uhum. E sobre 1,5 graus da temperatura, que eu ouvi alguém dizendo, não sei se é fato ou não, que 1,5 já chegou. Não sei se isso é verdade ou não, mas todas essas questões que a gente está vendo só de ligar a televisão, me parece que é inevitável que a gente já está sofrendo os impactos dessas mudanças. E isso afeta quem tem rodovia, quem tem distribuição de energia, agricultura, né? Eu vi uma reportagem da Forbes dizendo que 2024, gestão hídrica é o grande tema para a agricultura, para o agrobusiness mundial. Que ele é o grande demandante de água, ao mesmo tempo que é o grande setor que impacta o recurso hídrico. Uhum. Então, eu acho que isso impõe um mindset completamente diferente, isso está na mesa. Ou seja, um novo modelo de governança? Eu acho que é um novo modelo de governança. Eu não sei qual é a resposta para isso. Eu tenho debruçado, estudado muito sobre isso. Eu acho que isso é um novo modelo mental para os executivos, as executivas, para os conselhos, para a forma como a gente analisa modelo de negócio, gestão, reputação das empresas. A gente está vendo que as empresas estão sofrendo agora com essas mudanças aqui em São Paulo. Né? Pegando o gás, eu diria assim, eu aterrizando um pouquinho para o nível da empresa, né? O que é que eu tenho visto? Isso afeta muito do que eu vi, como as decisões de investimento são feitas. Exato. Não, ou seja, uma análise de sensibilidade hoje não é o modelo base mais ou menos 10%, que muito sempre era feito assim. Né? Hoje realmente é cenários extremos. Não é tão extremo assim, cada vez mais frequente. Então hoje a forma como se olha, se precifica uma nova decisão de investimento e de alocação de capital já tem explicitamente isso. Quantas enchentes vai ter, quantas vezes vão pôr a minha operação, os contratos ainda não reagiram, então nem sempre o contrato incorpora isso como um evento extraordinário, uma força maior, então se bota no preço. E afeta a sua decisão de ir, não ir, vai ou não vai. Não é? Suspeito que a BR-381, por exemplo, um risco geológico, não é? Risco de queda de talude, dessas coisas que provavelmente afetou o apetite ao risco. Não é? Então, primeiro ponto. Para quem já está no investimento e tem que o gerenciar, já está, o contrato está lá. O contrato não foi preparado para conhecer isso. O último grande exemplo foi talvez o Covid, né? Que foi uma coisa realmente fora e que, pelas circunstâncias, foi dado com equilíbrios. Muitas outras coisas extremas não deram hoje. Isso tem que se pensar fora da caixa, porque isso é só custo. O que nós vamos falar aqui é custo e mais investimento do que estava previsto. É só ruim. Então você tem que pegar do outro lado. Tem que dizer, bom, então se eu estou com um custo e com um PEX que não estava à espera, porque o contrato está, no seu 10º ano, ainda faltam 20, você tem que, não está lá 10 anos atrás, ninguém falava nestas coisas, não está previsto no contrato, você tem que ir buscar, pensar fora da caixa para a receita e para outras coisas. E
E tem coisa que o Brasil, por acaso, agora já entendi um pouquinho mais, já estou a ter suficiente para entender, mas, por exemplo, que na minha opinião, está muito longe do potencial. Receitas, por exemplo, de imobiliário, de novos serviços que você possa fazer, mesmo em coisas que não está adequado. A mobilidade tem muito isso. Você pode fazer novos serviços dentro do enquadramento tarifário. Você tem, por exemplo, novas formas de pensar em varejo. Enfim. Então, o que eu tenho visto é que os contratos eles permitem muito mais do que às vezes as empresas acham que permitem. Uhum. Você vai falar com o Rodolfo? Pode. Pode. Então, como é que ninguém fez? Ninguém perguntou. Isso já aconteceu algumas vezes. Em reguladores diferentes. Sério mesmo? Lá fora todo mundo faz isso, ninguém perguntou. Então, eu acho que isso é obrigar a sair. E entra a governança. Os processos muitas vezes não estão preparados para isso. Os critérios que você definiu lá para aprovar um projeto não fala do risco de alagamento a cada 3 anos. Então, não fala nem alagamento. Eu acho que a regulação estrangeira tem nos imposto uma mudança também de governança, né? Eu acho que a Lava Jato foi um marco para a gente aqui, nos deu um alerta de que realmente sem governança os riscos são muito grandes e o mundo tem mudado com relação à governança. Então, os estrangeiros também têm nos empurrado a ter melhores níveis de governança, porque e transparência. Governança e transparência têm sido alguns pedidos muito fortes de investidores para poder colocar o dinheiro dele. Ele tem vários bolsos para colocar dinheiro, então ele quer colocar em alguém que saiba como trabalhar o dinheiro dele e que dê transparência de informação. Então, eu acho que conselhos de administração têm sido muito mais atuantes, mais fortes, mais bem elaborados, os aspectos, a gestão de riscos e oportunidades, porque o risco ele traz junto também ali olhar uma oportunidade. Então, eu acho que isso as empresas têm trabalhado muito melhor gestão de riscos e oportunidades, não só na área de sustentabilidade, mas em qualquer outra área, oportunidades de financiamento melhor, oportunidades em agências reguladoras diferentes, oportunidades climáticas, existe oportunidade aí também, né? Todo o setor de renovável é uma grande oportunidade para a gente. Tecnologia, que nem você estava falando, Pedro, a área de infra tem olhado impulsionada por essa necessidade de redução de emissões de carbono, deu passos mais largos nos últimos anos em relação à tecnologia, né? Bateria é uma coisa que tem uma tendência de chegar mais rápido, hidrogênio é uma coisa que vai chegar mais rápido. A gente não teria carros elétricos tão rapidamente se não tivesse impulsionado por uma necessidade climática. Então, eu acho que existe o empurrar de uma maneira consistente e que tem trazido grandes oportunidades aqui. E a governança, ela é uma gestão de tudo isso. E o mundo tem trazido uma legislação também que tem nos imposto algumas coisas. A regulação financeira tem nos imposto, o TCFD tem nos imposto fazer uma gestão de riscos financeiros olhando eventos climáticos. Porque o que vai acontecer? Esses eventos climáticos vão impactar seus resultados financeiros. Então, você precisa fazer uma gestão de riscos desses eventos, entender o que você consegue mitigar, o que você consegue evitar, mas vai ter coisa que vai acontecer e você vai ter que colocar no seu preço que você vai ter que adaptar. Assim, a Enel nunca mais vai deixar de colocar nos resultados dela que vai ter outro evento. Vai ter outro evento. Então, eu acho que o ambiente está proporcionando também uma melhoria de governança. Retroalimentando, eu acho que está retroalimentando, um está retroalimentando o outro numa melhoria de governança, que só traz benefício. Eu ficaria conversando com vocês, acho que 2 horas, 3 horas, mas acabou o tempo. Foi bem rápido. Foi bem rápido, Nós né? falamos muito aqui. Acho que foi muito bacana e teremos a oportunidade de voltar a conversar, nós 4, tenho certeza. Eu quero super agradecer a participação, Márcia, mais uma vez muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, Pedro. Teresa?
Uma delícia obrigado. essa conversa. Muito bom. Muito obrigada. Gustavo, meu caro, muitíssimo obrigado também. E uma oportunidade para nos colocar Sem juntos dúvida. aqui. Pois também, é, né? foi um prazer. Verdade. Gustavo, Márcia, uma delícia essa conversa. Este foi o primeiro episódio da Kingsley Gate 360. Muito obrigado pela participação dos meus excelentíssimos convidados. Adorei ter vocês hoje na conversa e até à próxima. Boa! Então, Tchau.